eu não me considero liberal, tá? Eu acho que falta literatura pra mim, até pra eu entender melhor o liberalismo. Mas os liberais, por exemplo, eles defendem uma bolsa mínima, digamos assim, um auxílio mínimo, né, para as pessoas. Sim. Inclusive, foi criado por um liberal, essa questão do auxílio mínimo. Mas tudo isso aqui no Brasil está muito deturpado e muito mal estruturado. Porque o que isso está gerando, né? Esse auxílio, que é um valor relativamente alto, acho que já está em 1.000, quanto que está esse auxílio? 800? O auxílio é por Acho que número de acho que o filhos, né? A auxílio mulher tá- ganha o dobro, um negócio assim. O auxílio está quase o valor de um salário mínimo, digamos assim. Então, se você pode receber um auxílio, que é quase o valor de um salário mínimo, sem trabalhar, digamos assim, e o que isso gera também? Informalidade. As pessoas querem trabalhar sem registrar que estão trabalhando. Porque Vão ganhar duplamente, né? Vão ganhar um auxílio mais... justamente por isso que a gente acabou de falar. Quem está recebendo sem trabalhar, vai querer parar de receber? Vai começar, eu tô recebendo 800 sem trabalhar, agora eu vou receber 1.200 trabalhando, mas eu vou abrir mão dos 800? Não, a pessoa precisa, né? Precisa de dinheiro. Então, se ela tá recebendo 1.200 mais 800, por que ela vai abrir mão desses 800? Então, a gente tem diversas fraudes no auxílio, pessoas que já estão empregadas, sem registro, que continuam recebendo o auxílio. A gente tem pessoas que deixam de trabalhar para receber o auxílio. Ah, mas o auxílio não resolve a vida de ninguém. Eu também acho, o auxílio não resolve a vida de ninguém. Mas ajuda muito, certo? Ajuda. Qual o estímulo que o auxílio tem para as pessoas procurarem emprego? Qual a contrapartida que o auxílio tem para as pessoas procurarem emprego? O que a gente deveria ter? Na minha opinião, uma política de renda mínima, que eu concordo. Olha, você vai receber... Pra você não sair tenho da ideia do miséria. valor. Não tenho ideia, nunca pensei sobre isso. Vamos supor, eu vou te dar R$800, que seja, a política de renda mínima. Se você arrumar um emprego, eu vou te dar 1.000. Registrado, Isso é com carteira, estímulo. com tudo, Isso é estímulo. Eu vou te dar 800, se você arrumar um emprego, você perde? Qual é o estímulo? Não, e aquela coisa, Eu vou por te exemplo... dar 600. Se você tiver um filho, eu te dou mais 200. Se você tiver outro filho, eu te dou mais 200. Se você tiver outro filho, eu te dou mais 200. Qual a mensagem que isso passa? Sem a gente refletir profundamente sobre o assunto. Que eu vou ter muitos filhos, que eu vou... a maneira de eu ganhar dinheiro não é melhorando o meu trabalho, mas tendo mais filhos, ou seja, me encaixando naquela regra. Pois é. Então, assim, a gente precisa melhorar muito a política de renda mínima aqui no Brasil. A gente precisa ter um incentivo ao emprego, a gente precisa ter um incentivo ao empreendedorismo, a gente precisa ter um incentivo sem perder a política de renda mínima, que eu concordo. Mas a gente também tem muitas outras coisas que são políticas de renda mínima disfarçadas. Então, o liberal que defende a política de renda mínima, ele não defende a política de renda mínima, mais o SUS, mais a escola pública, mais o transporte público, mais não sei o quê. Então, assim, é muita coisa que se enquadra nessa teoria da política de renda mínima e que sobrecarrega o Estado. Ou você dá uma renda mínima, eu vou te dar R$1.000 e com esses R$1.000 eu vou confiar que você vai ter capacidade de gerir o seu dinheiro e você vai decidir se você vai ter um plano de saúde ou não, você vai decidir se você vai estudar numa escola pública ou não, se você vai pagar uma escola particular ou você vai fazer um ensino técnico, você vai decidir. E não eu te dou isso, eu também te dou isso aqui maltrapilho. Dão uma saúde mais ou menos, uma escola caindo aos Tudo pedaços. caindo aos pedaços e você continua aqui se alimentando, sugando esse pouquinho e você nunca vai sair da miséria. Da migalha, Nunca vai sair, você sempre vai viver na miséria. Você vai viver com o mínimo de dinheiro, o mínimo de saúde, o mínimo de educação, o mínimo de tudo. Então a pessoa não sai do mínimo. E ela não percebe que ela tá vivendo com esse mínimo da migalhinha, da migalhinha. Ô, Yuri, mas isso é um problema muito sério também. A pessoa não percebe porque ela não tem condição de perceber. Concordo. A verdade é essa, ela não tem condição de perceber. Uma pessoa que não tem uma saúde mínima e educação básica, ela não tem condição de pensar a respeito. Isso é muito sério. Eu tenho uma amiga... É uma visão que realmente, assim, ela não consegue pensar. Ela não consegue. A gente, assim, a nossa mente, ela precisa ser exercitada. Para isso, parece bobagem, mas você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa ter um mínimo de qualidade de vida mesmo. Se você não tem, você realmente não consegue pensar que você precisa de algo melhor, que você deveria ter algo melhor, que o governo não está te entregando. Você simplesmente existe. Você está ali existindo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Eu tive um funcionário durante muitos anos, que era uma pessoa maravilhosa, que trabalhou comigo, que era angustiante como ele não conseguia dizer o que ele precisava. Realmente, assim, ele ia num posto de saúde... Ele não sabia e se não, expressar. Cara, as pessoas no posto de saúde dele, tá? Assim, meus pais são médicos da rede pública de saúde. Mas as pessoas no posto de saúde, ele ia lá com o filho dele, bebê, e davam 8 vacinas no filho dele. 8.
Deus, 8. cara. O filho dele não conseguia se mexer. Nem o bracinho, nem a perninha, nem nada. 8 ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro porque o posto de saúde partiu do princípio que, sei lá quando ele vai voltar. É melhor eu vacinar tudo de uma vez. Mete logo aí. Mete gente, logo ele aí. dá um choque no menino, Mete criança, logo aí. que louco. Mete logo. O filho dele teve 40 graus de febre. Tipo assim, não conseguia se mexer, desidratou. Foi pro hospital depois de tomar 8 vacinas. Então, assim, primeiro... E a pessoa não tem o entendimento de falar assim, opa, o que é isso? É isso que eu tô falando. A Porque pessoa se não alguém vier com consegue. 2 agulhas ou mais, eu falo, não, eu vou tomar só uma, tchau. A pessoa não consegue. E eu perguntava quais vacinas foram dadas. Não sei. Então, assim, 8 vacinas, não sei o que colocaram dentro dele. E assim, a pessoa não consegue dizer, não, eu não vou, não é pra dar 8 vacinas do meu filho, dá 2. Mês que vem eu volto e vai dar mais 2. Não consegue realmente. Então, isso que a gente acha que o Estado tá dando o mínimo, ele tá dando menos que o mínimo. Sabe? Essas Tá dando pessoas mal realmente feito, tá não dando- têm condições de se defender que seja. Isso por quê? Porque o bonzão, o paizão bonzão, o Estado, ele quer isso. Ele quer pessoas assim, que não têm condição de se defender, que não têm condição de pensar, De se articular. de se articular. Então, o que freia isso tudo? Por incrível que pareça, menos Estado. Não é mais. Exato.